Nacional. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende 2 suspeitas de aliciar mulheres e adolescentes para prostituição na terra Yanomami. As vítimas eram atraídas com promessas falsas de trabalho. No combate ao garimpo ilegal, uma tecnologia monitora em tempo real o surgimento de estradas e pistas de pouso clandestinas. No Rio Grande do Norte, os ataques diminuem na 5ª noite de violência nas ruas. Manifestantes contrários às mudanças na aposentadoria voltam a protestar na França. Uma vacina desenvolvida no Brasil aumenta a proteção contra uma das maiores causas de câncer de colo de útero. Um mês depois dos temporais no litoral norte de São Paulo, a esperança renasce com as crianças. E tem ainda os muitos gols do sábado. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitas de aliciar mulheres e adolescentes para prostituição em garimpos da terra Yanomami. Ainda não tinha amanhecido quando agentes se preparavam para entrar na casa de um dos alvos da operação. Polícia Federal! A Justiça Estadual em Roraima autorizou 4 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão, todos em Boa Vista. 2 irmãs, Marilene Guimarães Gomes e Francisca de Fátima Guimarães Gomes, foram presas. As investigações apontam que as 2 faziam parte do grupo criminoso que enganava mulheres e adolescentes com falsas promessas de trabalho no garimpo por meio de perfis falsos em redes sociais. Nós temos que ter uma atenção especial ao uso das redes sociais, da internet, que tem uma capilaridade e um alcance muito grande para poder fazer a maior e a melhor repressão a esse tipo de modalidade. Outros 2 alvos da operação estão foragidos. A PF iniciou as investigações depois que uma adolescente foi resgatada no início da semana. Ela estava numa área de garimpo, dentro da terra indígena Yanomami. O Conselho Tutelar de Boa Vista também acompanhou o caso. Há uma situação também de cárcere privado, onde as adolescentes não podem retornar como gostariam, sendo ameaçada de morte. Não somente elas, mas as famílias também. Então é uma situação brutal, cruel. Segundo a PF, um motorista da quadrilha levava as vítimas para uma pista clandestina. E de lá, elas eram transportadas de avião até o garimpo ilegal da terra indígena. Só então as vítimas descobriam que precisavam pagar pelo transporte, moradia e alimentação. Uma dívida que já começava em R$10 mil. E para pagar os aliciadores, as vítimas eram obrigadas a realizar até 15 programas sexuais por noite. É um trabalho contínuo da Polícia Federal, visando não só o desmantelamento dessas organizações que atuam explorando, sobretudo, menores de idade, né? E também estrangulando financeiramente essas organizações, que mais importante do que desmantelá-las é estrangulá-las financeiramente, impedindo que elas deem continuidade à sua atuação. A Polícia Federal e o IBAMA desmobilizaram neste sábado 2 garimpos ilegais na zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Um dos garimpos ficava dentro de uma área de proteção federal. Foram apreendidos 3 motores, 7 geradores e um veículo. Segundo a Polícia Federal, os garimpeiros faziam extração ilegal de cobre com explosivos. A Polícia Federal tem contado com a ajuda da tecnologia para planejar as operações de combate ao garimpo ilegal. O sistema usa imagens de satélites para fazer uma varredura em todo o território nacional todos os dias e produz sinais de alerta que são repassados imediatamente aos investigadores. Quando a gente recebe um alerta, a gente vê exatamente o que está sendo mudado, né, com uma precisão incrível. E isso ajuda muito no planejamento e ajuda muito durante a operação, porque você também tem precisão para as equipes que estão em campo. Com as imagens foi possível monitorar em tempo real o uso de pistas de pouso clandestinas e identificar as áreas com marcas de garimpo mais recentes na terra Yanomami, até acompanhar alvos pequenos como uma balsa no rio. Com isso, as equipes já saíram para as operações sabendo o ponto exato onde deveriam pousar. E enquanto os policiais estão em campo, os satélites continuam ajudando. A gente continua coletando imagens, porque muitas vezes com a operação, às vezes o pessoal que está na atividade ilícita, ele migra de um local para outro, a gente consegue dar esse feedback para as equipes que estão em campo
A operação, que começou em fevereiro, está dando resultado. Em 45 dias, os satélites registraram uma queda de 78% nos alertas de novos garimpos na terra Yanomami. Outra tecnologia aliada no combate ao garimpo ilegal identifica a origem do ouro. Ela examina a composição de uma amostra apreendida e consegue apontar com precisão a região de onde o ouro foi extraído. O ouro de cada região do país tem uma composição diferente. No laboratório, os peritos identificam essas diferenças e comparam as amostras com uma coleção. É a chamada ouroteca. Essa espécie de impressão digital do ouro pode ser determinante para uma investigação, de acordo com o chefe do setor de geologia da Polícia Federal. O perito consegue verificar características químicas do ouro, o que de fato vai te trazer elementos se esse ouro é de uma localidade do Brasil, seja uma terra indígena, uma unidade de conservação, ou inclusive de um país estrangeiro, inclusive o que vai trazer elementos aí para caracterizar uma investigação. Médicos que vão prestar assistência exclusiva aos povos indígenas já estão no norte do país. São brasileiros que se formaram no exterior. O grupo, formado por 117 profissionais, desembarcou em Boa Vista no fim da manhã. Os médicos vão trabalhar em 30 distritos especiais sanitários indígenas. Na segunda-feira, 14 seguem para o território Yanomami, a 230 quilômetros da capital de Roraima, que vive uma emergência de saúde pública. Antes de embarcar, os médicos fizeram um curso em Brasília, pela primeira vez, com abordagem específica para o atendimento à população indígena, com mais informações sobre a cultura e as tradições de cada povo. A médica Dilma Tenharim diz que esse treinamento foi essencial. Para que a gente tenha mais segurança, né, de chegar nas aldeias. Apesar de eu ser indígena, mas sabemos que o Brasil tem várias etnias e essas várias etnias têm seus costumes, né, culturais mesmo. O grupo que embarcou hoje já tinha atuado dentro do programa Mais Médicos. São profissionais brasileiros ou naturalizados com formação no exterior. Além dessa primeira leva, o Ministério da Saúde pretende enviar outros 29 profissionais para distritos indígenas até o início de maio. O edital para a contratação foi lançado em julho do ano passado. Nós estamos falando de povos que têm inclusive uma incidência de diabetes menor do que a população urbana, da hipertensão, de povos que sofrem de doenças infecto-contagiosas, que algumas têm vacina, outras têm tratamento, principalmente quando diagnosticado precocemente. Então, as condições que hoje levam ao adoecimento e à morte nos territórios indígenas, na sua ampla maioria, são condições sensíveis à atenção primária. Os médicos vão receber uma bolsa de quase R$13 mil e vão atuar nas aldeias por 3 anos. O Alisson encara a oportunidade como uma troca de aprendizado. Pessoalmente, eu me senti assim, na obrigação de desenvolver um trabalho, de desenvolver uma atenção, porque é um conhecimento pessoal e um aprendizado em conjunto, né? Ninguém vai sabendo, nós vamos mais para aprender, na verdade. O Rio Grande do Norte recebeu mais reforço policial para conter a onda de violência. A noite foi marcada por novos ataques, mas o número de casos vem caindo. O corpo do policial penal foi enterrado hoje. Carlos Eduardo Nazário, de 49 anos, foi atingido por 3 tiros quando conversava com amigos em um bar na região metropolitana de Natal. Na madrugada, bandidos armados expulsaram moradores e incendiaram 3 casas no bairro de Igapó, na zona norte de Natal. Minha mãe me acordou na noite, aí perguntando que barulho. Estava escutando os barulhos de alguma coisa pipocando. Aí eu peguei e me levantei, a gente abriu o portão. Quando a gente abriu o portão, viu que todo mundo estava desesperado. O fogo estava muito alto. Na região metropolitana, em Parnamirim, o alvo foi um supermercado. O fogo atingiu parte do comércio. O prejuízo não foi maior porque o corpo de bombeiros chegou rápido. Nós temos que recomeçar e seguir em frente, pedir a Deus que nos proteja e que ele possa seguir na nossa luta. Os crimes ocorreram em meio à onda de violência contra prédios públicos, comércios e veículos, registrada desde a última terça-feira. De acordo com dados divulgados hoje pela Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, foram mais de 250 ataques desde a última terça-feira. Ainda segundo o governo, houve uma redução no número de atos criminosos, de 103 no primeiro dia para 26 ontem.
O secretário nacional de Segurança descartou o uso das Forças Armadas, já que os ataques vêm caindo. O pedido para a convocação de militares foi encaminhado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente Lula. Nesse momento, do que tenho assistido aqui no Rio Grande do Norte, penso que é absolutamente impertinente, nesse momento, se cogitar de GLO na situação que estamos vivendo. Se alguma coisa se alterar para frente, é uma avaliação que será feita para frente. Até o momento, 10 presos do complexo de Alcaçuz foram transferidos para presídios federais. Eles são suspeitos de envolvimento nos ataques a patrimônios públicos e particulares no Rio Grande do Norte. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou no fim da tarde reforço de mais 100 homens da Força Nacional, além dos 500 agentes das Forças Federais de Segurança que já estão no estado. A Segurança do Estado ainda recebeu apoio de helicópteros da Polícia Rodoviária Federal e dos estados da Paraíba e do Ceará, que também enviaram policiais. E o governo do Pará vai enviar 61 policiais. O efetivo de reforço terá 875 agentes no total. Amanhã no Fantástico, mais informações sobre a semana de ataques no Rio Grande do Norte. Atentados em série, dia e noite. Mais uma ocorrência na cidade de Natal, mais um ataque. Aqui onde ficam as principais lideranças da organização criminosa. Nossos repórteres entram no presídio onde estão os detentos mais perigosos do estado e trazem detalhes exclusivos sobre essa onda de violência. As grandes investigações. Você vai ver na reportagem especial. Traficantes de drogas estão tendo acesso a armas de guerra, se passando por CACs. A apreensão da coleção de armas do empresário Thiago Brenan, investigado por agredir mulheres. O curso de paquera que ofende brasileiras e virou caso de polícia. O Fantástico teve acesso à mansão onde aconteceu a festa de pegação dos coaches estrangeiros que filmavam as convidadas sem permissão. Eu me senti violada. E tem final feliz no Show da Vida, uma família para João do Brejo. 3 filhos reconheceram o homem que passou 40 anos sem dar notícias e trabalhava como escravo em uma fazenda de café. A história que a gente mostrou há 2 semanas está prestes a mudar. Eu posso te dar um abraço? Pode. É emoção, é fantástico. Logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso domingo juntos. A seguir, a vacina que promete mais proteção contra o câncer de colo de útero. Os protestos na França de manifestantes que não querem mexer na aposentadoria. A França teve mais um dia de protestos contra a reforma das aposentadorias. O governo considera a medida fundamental para evitar um rombo bilionário na Previdência. Pelos cálculos da ONU, um ser humano vive em média 73 anos. Um francês vive bem mais, 83, graças ao alto padrão socioeconômico do país. E a tendência é de aumento. A expectativa é de que nas próximas 2 décadas, a cada 3 franceses, um tenha mais de 60 anos. Esse envelhecimento da população impõe desafios. Um deles é que a quantidade de aposentados aumenta, ao mesmo tempo em que diminui a de contribuintes da Previdência. E a conta não fecha. Atualmente, os gastos com aposentadoria na França equivalem a cerca de 14% do PIB, que é o acúmulo de toda a riqueza produzida no país. Segundo a primeira-ministra Elisabeth Borne, se não houvesse mudanças, o rombo da Previdência poderia chegar a 150 bilhões de euros nos próximos 10 anos. Diante desse cenário, o governo do presidente Emmanuel Macron insistiu na urgência de uma reforma para manter o sistema funcionando. A proposta prevê um aumento gradual na idade mínima de aposentadoria, de 62 para 64 anos. Apesar da mudança, ela continua mais baixa comparada à de vizinhos europeus. Na Espanha, a idade mínima de aposentadoria aprovada pela última reforma é de 65 anos. No Reino Unido, 66. E na Alemanha, 67 anos. O governo argumenta que a reforma permitiria equilibrar o orçamento até 2030 e deixaria um superávit para permitir que algumas categorias, com trabalho que exige mais esforço físico,
possam se aposentar mais cedo. Contrários ao aumento, milhares de manifestantes saíram às ruas na França. Os protestos, que começaram pacificamente, se tornaram violentos. Apontando riscos à segurança pública, a prefeitura da capital proibiu manifestações em algumas áreas, como a Champs-Élysées e a Place de la Concorde, que fica bem próxima à Assembleia Nacional. Em Paris, esta é a terceira noite seguida de confronto entre manifestantes e policiais. Os protestos se intensificaram desde quinta-feira, quando o governo decidiu acionar um artigo da Constituição para aprovar a reforma da Previdência sem a necessidade de votação no parlamento. Esse artifício já foi usado mais de 100 vezes nos últimos 65 anos, por governos de esquerda, centro e direita, geralmente quando há uma urgência e um impasse na votação. Parlamentares da oposição levaram ao plenário 2 moções de censura, que, se aprovadas pela maioria, podem derrubar a primeira-ministra, o que analistas consideram improvável. Essas moções já devem ser analisadas na próxima segunda-feira. Rússia e Ucrânia renovaram hoje, por ao menos 60 dias, o acordo que permite a exportação de grãos dos portos ucranianos no Mar Negro. O acerto é essencial para conter o aumento de preços pelo mundo e para garantir a segurança alimentar global, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores. O presidente americano Joe Biden classificou a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin como legítima. Para Biden, está claro que o presidente russo cometeu crimes de guerra na Ucrânia. Putin é acusado de deportar ilegalmente crianças ucranianas. Moscou nega as acusações e não reconhece o tribunal. Em Londres, milhares protestaram contra o racismo e o projeto de lei do governo britânico que nega o pedido de asilo a refugiados que cheguem ao país em pequenos barcos. A ministra do Interior está em Ruanda para negociar um acordo de realocação de imigrantes que entraram no Reino Unido sem permissão. Um tribunal do Paquistão suspendeu a audiência sobre o processo de corrupção contra o ex-primeiro-ministro Imran Khan. Apoiadores de Imran Khan confrontaram a polícia e impediram a entrada dele na corte. O ex-primeiro-ministro é acusado de vender ilegalmente presentes de Estado, enquanto estava no poder entre 2018 e 2022. Khan nega as acusações. Pesquisadores desenvolveram uma vacina que aumenta a proteção contra o vírus HPV, uma das maiores causas de câncer de colo de útero. A vacina promete proteger em até 90% dos casos de HPV que causam câncer de colo do útero. Ela trabalha como quase todas as vacinas, ela apresenta uma proteína que contém no vírus HPV e o nosso organismo, então, promove defesas e faz memória imunológica contra aquela proteína. Se um dia o vírus chegar, essa proteína é reconhecida e nosso organismo não deixa que ele infecte, que ele cause infecção. A vacina só está disponível em clínicas particulares e custa cerca de R$1.000 cada dose. No SUS, a vacina aplicada é a quadrivalente, que reduz em cerca de 80% os casos de câncer de colo de útero, terceiro tipo com maior incidência no país. O Ministério da Saúde recomenda que a vacina HPV, que previne também vários outros tipos de câncer, seja aplicada em meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade. A Marcela, de 10, tomou a primeira dose há 4 meses e a mãe já programou a próxima ida ao posto. Eu coloco numa agenda, no calendário, eu deixo lá anotadinho a época já, sabe? Aí, então, agora em maio, na primeira quinzena, ela toma a segunda dose. A vacina HPV tem 2 doses e é importante ter atenção ao calendário porque muitos adolescentes não voltam ao posto para completar o esquema vacinal no intervalo de 6 meses. A meta do governo é atingir a cobertura de 80% do público-alvo, mas no caso dos meninos, esse percentual está abaixo dos 40%. Ela está associada à questão da proteção do câncer de colo de útero. Então, às vezes, os meninos não se sentem confortáveis com essa questão, acham que a vacina não tem importância para eles, mas é importante ressaltar que eles também podem adoecer dessa doença, podem ter formas que contagiam outras pessoas e perpetuar a transmissão da doença na população.
A vacinação deve ser feita antes que meninos e meninas tenham contato com o HPV, ou seja, antes do início da vida sexual. O Guilherme, de 11 anos, já se protegeu com as 2 doses. A vacina é um remédio que você vai lá, toma um dia e já protege uma doença. Eu acho que a vacina é uma questão de saúde, de vida, de se preservar a vida deles e dos outros, de evitar que eles tenham uma doença grave e transmitam essa doença para outras pessoas. Para outras doenças contra as quais não existem vacina, fazer exames de rotina e ir ao médico é a melhor forma de descobrir o problema com antecedência. É o caso do câncer de próstata. Não é de hoje que a dona Maria do Socorro, mulher do seu José, insiste para ele procurar um médico. A gente falava, vamos para o médico. Para quê? Eu não estou doente. Eu não estou doente. Vamos ver, todo homem precisa. Para quê? Eu não estou com nada. Mas ela tanto falou que ele concordou em passar por uma consulta. E a descoberta não foi nada boa. Tinha câncer de próstata. Foi um susto. Começamos a correr atrás, aí fizemos muitos exames eu fiz. O que aconteceu na casa do seu José e da dona Maria se repete em muitas famílias brasileiras. As mulheres se cuidam e se preocupam muito mais com a saúde. E os números mostram isso. No último ano, o Ministério da Saúde registrou 3 consultas ginecológicas para cada consulta de homem com urologista. Não ter o hábito de fazer exames de rotina traz grandes riscos para a saúde do homem, alerta o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Se o homem procura um atendimento médico somente quando ele começa a sentir algum problema, e esse problema é relacionado à presença do câncer de próstata, a chance dele já ter uma doença avançada, já com metástases, inclusive nos ossos, é uma chance muito grande, superior a 90%, quase a 95%. O primeiro exame de próstata deve ser feito a partir dos 50 anos, mas entre os homens com maior risco para desenvolver esse tipo de câncer, sejam obesos, afrodescendentes ou com parentes próximos que tiveram a doença, a avaliação deve começar a partir dos 45 anos. Como em qualquer câncer, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a chance de cura. E a identificação da doença não está relacionada a sintomas, diz o médico do seu José. O paciente começando com câncer de próstata, ele não vai ter sinais de obstrução da urina, não vai ter sangramento pela urina, não vai ter um cansaço, não vai ter nenhuma dor mais específica. Quando o câncer de próstata é diagnosticado numa fase inicial, quando ele ainda é assintomático, a chance de cura com o tratamento adequado é superior a 90%. Foi o caso do seu José. Ele vai continuar o tratamento assim que se recuperar da cirurgia. Talvez se ele tivesse feito isso antes, estava livre disso, né? 6 pessoas morreram em um acidente na BR-493 em Guapimirim, na região metropolitana do Rio. As imagens mostram o momento em que a carreta invadiu a pista contrária, bateu num carro no início da tarde. Todas as vítimas, 4 crianças e 2 adultos, estavam no carro. Um adolescente está internado em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão prestou depoimento e foi liberado. Em outro acidente, um carro capotou na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O motorista, de 51 anos, morreu no local. A seguir, o terremoto com mortos no Equador. A recuperação das áreas atingidas pelas chuvas do mês passado em São Paulo. Ficaram feridas num forte terremoto no Equador. O epicentro do tremor, de magnitude 6,8, foi perto da cidade de Balau. Edifícios residenciais, escolas e hospitais foram danificados. Estradas estão bloqueadas. As autoridades dizem que, por enquanto, não há alerta de tsunami. O terremoto também foi sentido no Peru. No Maranhão, a chuva forte deixou 1 morto e 5 feridos. O governo maranhense decretou situação de emergência em 23 municípios que estão alagados. Pelo menos 680 famílias tiveram que sair de casa. Um mês depois das chuvas que mataram 65 pessoas no litoral de São Paulo, os moradores de São Sebastião começam aos poucos a refazer suas vidas. A tragédia ainda está no corpo do Edivaldo. No domingo de carnaval, ele estava em casa na hora do temporal. Voltei de novo
correndo para casa, né, para pôr uma blusa, não sei se fui pegar o celular, não lembro. Aí foi na hora que caiu os escombros por cima de mim. Caiu 2 aves em cima da minha perna e eu fiquei preso. Eram umas 3h20 e eu fiquei até umas 5h20. Os vizinhos tentando me girar. Das casas que ficaram de pé aqui na Vila Saí, que foi a região mais atingida, cerca de 100 estão interditadas definitivamente, mas muitas construções foram completamente destruídas. Aqui nesse ponto é a área onde a maior parte das vítimas foi encontrada. Segundo os moradores, nesse espaço todo tinha cerca de 12 casas, e essa quantidade enorme de terra que veio do morro destruiu tudo. O que a gente vê agora dá uma noção do que aconteceu há um mês. Pelo menos 3.000 pessoas ainda estão desalojadas ou desabrigadas. 34 famílias foram levadas para Bertioga, que é uma cidade vizinha. Outras 1.000 pessoas estão abrigadas em hotéis e pousadas de São Sebastião. O governo do estado e a prefeitura pretendem construir casas populares. 270 casas em áreas de risco foram liberadas ontem pela Defesa Civil, mas algumas continuam cheias de lama. Não tem nem como voltar, porque não tem condições. A Defesa Civil não veio, ninguém veio nem sequer olhar. Entendeu? Então não tem condições de eu voltar com meus filhos para casa. As escolas, que viraram abrigos, voltaram a receber alunos. São mãozinhas que, aos poucos, vão reconstruindo a história no novo lugar, a Vila dos Sonhos. Miguel, o que tem na Vila dos seus sonhos? Animais, casas. Casas, tem uma cerca com ovelha. O meu sonho é mudar tudo o que aconteceu. Mudar tudo que estragou. Tudo mais bonito, mais alegre. E vamos saber agora como fica o tempo em todo o Brasil amanhã e no outono. Eliana, boa noite para você. Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Kovalik e muito boa noite para você. Esse é o último domingo do verão e tem previsão de chuva em quase todo o país. O sol predomina só em 3 áreas, parte de Roraima, da região dos lagos até o Rio de Janeiro e na maior parte do sul, inclusive em Porto Alegre, que tem máxima prevista de 35 graus. As outras capitais com tempo firme são essas. No Rio de Janeiro e em Boa Vista, 33 graus, em Florianópolis, 32. Em Curitiba, frio de 16 graus de manhã, mais tarde quente, com 28 graus. Já em Goiânia, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo, calor e pancadas de chuva. Elas devem ser mais fortes em Goiânia e Salvador. Em Belo Horizonte e São Paulo, volumes menores. As temperaturas variam de 28 a 32 graus. A chuva pode causar problemas no Nordeste, de Pernambuco até o Maranhão. Também em grande parte do Norte e no Centro-Oeste, de Mato Grosso até a divisa com Goiás e no Norte de Mato Grosso do Sul. Na rota dessa chuvarada, os termômetros não disparam muito. Sobem só até 28 graus em Palmas. No Recife, Fortaleza, São Luís, Porto Velho e Cuiabá, 29 graus. 30 em João Pessoa, Natal e Teresina. E em Rio Branco, 31 graus. Agora vamos falar de segunda-feira, quando começa o outono, às 6h25 da noite, no horário de Brasília. Essa hora exata tem a ver com o momento em que a Terra se posiciona em relação ao Sol e recebe a mesma quantidade de luz nos 2 hemisférios. Por isso dizemos que nesse dia e noite têm a mesma duração, tanto no hemisfério norte quanto no sul. Segundo os meteorologistas, o outono desse ano deve ser mais quente do que o do ano passado. No sul, calorão, principalmente no Rio Grande do Sul. As geadas devem começar em maio. No sudeste, tendência de poucos dias frios. Eles vão acontecer, mas em períodos curtos. Já no norte, o calor vai predominar e a chuva persiste no norte do Pará e no Amapá. Enquanto no centro-oeste, o tempo começa a secar. O Nordeste é a região que tem a maior probabilidade de temporais, especialmente do Rio Grande do Norte até o Maranhão. Um bom domingo, Mariane Kovalik. Obrigada, Eliana. Boa noite. Obrigado, boa noite. 19 de março é o dia de São José, padroeiro do Ceará. Como a data este ano cai num domingo de quaresma, as comemorações foram antecipadas. A Catedral Metropolitana de Fortaleza teve missa ao longo de todo o sábado. São José é considerado o santo protetor dos trabalhadores. E um dos pedidos mais comuns é a chuva. Especialistas em arborização urbana estão cuidando da saúde de um dos mais importantes cartões postais de Florianópolis. Eu não consigo imaginar Floripa sem ela. Ainda bem que nós não fomos embora sem conhecer, sem vir até a praça. É um símbolo, né?
Ela merece toda admiração e cuidados também. Com cerca de 150 anos, a figueira da Praça 15, bem no centro de Florianópolis, sente o peso da idade e está usando muletas. A condição de vida de uma árvore na cidade é bem diferente dela na mata. Na mata ela tem tudo o que ela precisa, já que na cidade ela requer alguns cuidados especiais. E é o que a gente faz, nós somos como os médicos das árvores. E como médicos, fizeram um check-up minucioso nela, do tronco à copa. A análise das folhas e do solo indicaram que a árvore precisava de uma dose extra de nutrientes. O Flávio é o único brasileiro com certificação internacional para esse tipo de trabalho. Já escalou muita árvore, hein? Pô, já escalei muitas árvores aí pelo Brasil, pela América do Sul, mas poder escalar, trabalhar nessa vozinha aqui na nossa árvore, uma árvore tão especial, é espetacular. O trabalho é uma parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada. Os galhos ocos e podres que pesavam na figueira foram cortados. Os maiores, 30 deles sustentados por escoras, passaram por tomografia e estão em boas condições. Só que algumas dessas escoras machucam a figueira. A gente concluiu que a gente consegue tirar metade delas, né, sem comprometer aqui a segurança para as pessoas, diminuir essa poluição e, como vantagem, garantir aí a beleza da nossa querida figueira aqui da praça. Não há morador de Florianópolis que não conheça essa árvore majestosa. O curioso é que até hoje ninguém sabe ao certo se ela foi trazida para cá ou se é nativa aqui da região. Esses mistérios estão com os dias contados. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina acabaram de fazer o sequenciamento genético da figueira. A partir dele, é possível identificar a espécie dela e saber de que parte do Brasil ou do mundo ela veio. Agora, nós vamos pegar essa informação e comparar com um banco de dados que tem sequências de figueiras do mundo todo. Essa é a parte mais trabalhosa, mas pode ter certeza que desse laboratório vai sair a carteira de identidade da figueira da 15. Os pesquisadores também estão produzindo clones da figueira. A gente brinca aqui no laboratório que esses clones de figueira são os pandas de Florianópolis, assim como a China tem a sua política com as nações amigas de doar panda para diplomacia, agora Florianópolis também pode doar um clone da figueira da Praça 15. E sobre a saúde da paciente, os admiradores podem ficar tranquilos. Bom, as análises nos mostraram que a nossa velha senhora está muito bem de saúde e ela está respondendo muito bem aos tratamentos. A gente acredita que ela vai ter mais longos séculos ainda pela frente. A seguir, os gols do sábado. Os melhores skatistas do Brasil na maior pista da América Latina. Anos, já é medalhista olímpica e campeã mundial. Fenômeno do skate. Sucesso entre os fãs. Só a maior pista da América Latina para dar conta do tamanho de Raíssa Leal. Tá muito calor aqui e o pessoal tá, mesmo assim, tá aqui no calor, torcendo, prestigiando o evento, então eu tô muito feliz de estar fazendo parte disso. A Fadinha é uma das tantas estrelas que estão fazendo de Porto Alegre a capital nacional do skate nesse fim de semana. Dona Terezinha, quem a senhora veio ver? A Raíssa Leal, que eu acho a maior skatista do Brasil. Por isso que eu vim, eu gosto muito que esse evento veio aqui para Porto Alegre. Porto Alegre merecia há muito tempo isso aí. 100 dos melhores atletas do país vão apresentar suas manobras e estratégias para tentar levar o título da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Skate. E espaço para eles voarem não vai faltar. Na pista pública de mais de 6 mil metros quadrados, às margens do Rio Guaíba. É uma pista muito boa de andar, de se adaptar, de treinar também. Gosto de pista longa, obstáculos bons. A bicampeã mundial Pamela Rosa vai ter Raíssa Leal como a principal adversária na categoria Street. A Fadinha se classificou em primeiro lugar nas semifinais. Os melhores do Brasil na maior pista da América? Não haveria cenário mais perfeito e radical.
E amanhã você acompanha ao vivo no Esporte Espetacular a final feminina da etapa de Porto Alegre do Circuito Brasileiro de Skate Street. O programa também vai mostrar uma série especial sobre a Libertadores da América. Mais de 6 décadas de paixão. Olha o Gabigol! Gabigol! E o troféu mais desejado. No primeiro episódio da série especial sobre a Libertadores, vamos falar dos times que fizeram história na competição. O Esporte Espetacular teve acesso a vídeos e áudios exclusivos. São parte da denúncia do Ministério Público de Goiás sobre manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O cara é primeiro comando, o cara é certo pelo certo. E a partir do momento que ele perder 50 centavos, ele já vai atrás com os 2 pés na porta. Agora imagina 500 mil. Convidamos a Rainha Hortência para relembrar a carreira através dos arquivos do Esporte Espetacular. E não faltou emoção. 50 fotos. Era normal, né? Espero vocês às 10 da manhã, logo depois do Auto Esporte. Até lá. Pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino, Grêmio e Atlético Paranaense venceram. O Atlético Paranaense goleou o Real Ariquemes por 4-1. Destaque para o gol de falta da Thaís Prado. Dani Ortolan abriu o placar com gol olímpico na vitória do Grêmio sobre o Ceará. E o jogo terminou 3-0 para o time gaúcho. E no sábado de futebol, teve jogos decisivos nos campeonatos estaduais. Semifinal do Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro contra o Atletique de São João del Rei. Danilo Cardoso bobeou e a bola ficou com Hulk. O atacante passou pelo goleiro Júlio César e fez o gol que colocou o Atlético na final. 1-0. Na semifinal do Campeonato Baiano, o Everaldo, de pênalti, colocou o Bahia na frente do Itabuna. Cauli fez 2-0. Everaldo marcou o segundo dele, o terceiro do Bahia. Cezinha descontou para o Itabuna. E Cauli também fez mais um, fechou a goleada. Bahia classificado para a final 4, Itabuna 1. No Maracanã, Samuel Xavier fez o primeiro do Fluminense em cima do Volta Redonda, na semifinal do Campeonato Carioca. No rebote, Germancano ampliou. Ganso deu um passe bonito para Alexander disparar e fazer 3-0. Martinelli marcou o quarto do Flu. Ainda no primeiro tempo, Cano fez mais um, 5-0. O sexto gol tricolor saiu com Cano, batendo pênalti. O argentino fechou a goleada com o quarto gol dele. Fluminense na final do Carioca 7, Volta Redonda 0. No primeiro jogo da semifinal do Gauchão, Caxias e Internacional empataram. Alan Patrick bateu pênalti, o goleiro Bruno defendeu, mas Alan conseguiu marcar no rebote. O Caxias empatou com gol contra de Mercado. Caxias 1, Internacional também 1. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Boa noite e bom domingo.